Olá, alunos do segundo ano. Bom, vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo, certo? Estamos falando sobre então a Guerra do Paraguai, certo? Demos um contexto sobre o que era então, né, o Paraguai e que o Paraguai, enfim, tinha intenções, né, expansionistas. Bom, então basicamente o estopim, né, da guerra foi a intervenção, né, brasileira, que como eu falei para vocês, o Brasil já estava acostumado a fazer essas constantes intervenções na Bacia do Prata, na região do Prata, certo? E o que aconteceu? Nós tínhamos um presidente eleito no Uruguai, que era um presidente do Partido Blanco, que tinha um acordo com o presidente Francisco Lopes, né, do Paraguai, que em caso de agressão do Brasil, né, ou enfim, de qualquer outro país, haveria uma união, né, ambos então estariam, digamos assim, com um tratado de defesa mútua, né? E aí, né, com essa perspectiva, nós temos uma situação de conflito de fronteira. Enfim, estanceiros gaúchos reclamam serem lesados pelo governo uruguaio, né? Queriam uma indenização por uma situação de terras, gado, enfim, e o governo uruguaio não cede. E com isso, então, o Brasil, mais uma vez, né, vai ceder a esses interesses gaúchos e vai intervir, né, para derrubar o presidente Aguirre do Uruguai. E então o Paraguai vai, né, basicamente vai aprisionar, né, um navio brasileiro chamado Marquês de Olinda no Rio Paraguai e vai iniciar então o processo desse conflito armado, né? Então, na verdade, o que acontece? O Paraguai tinha um exército organizado, tinha um exército profissional, coisa que o Brasil não tinha, e contava, acredito eu, né, com uma ideia de, como é que eu vou dizer, de movimentação rápida, né, de domínio rápido para que a guerra, né, acabasse rapidamente. Aliás, era tudo que todos os envolvidos acreditavam que a guerra seria rápida, né, e no fim o conflito vai demorar vários anos, né, para de fato ser concluído. Então, basicamente, com isso, com esse aprisionamento desse navio brasileiro, também o Paraguai vai já rapidamente ocupar, né, a região do Mato Grosso, uma parte da Argentina. Eles contavam poder passar pela Argentina para chegar também em outros pontos do Brasil, né, e auxiliar o Uruguai. Contudo, a Argentina não deu essa permissão e essa ocupação do território acaba sendo uma invasão do Paraguai na Argentina também, certo? E aí então acabou sendo criado então, né, uma chamada Tríplice Aliança, que vai ser uma aliança entre os governos do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Tá, mas o Uruguai não era aliado ao Paraguai? Sim, o governo que não foi derrubado pelos brasileiros. Os brasileiros rapidamente ocuparam o Uruguai e derrubaram o governo do Aguirre. E aí colocaram, no caso, um governo pró, né, Brasil, então contra o Paraguai, certo? Então, basicamente, a Tríplice Aliança ela vai ser sustentada pela Inglaterra, que vai oferecer uma série de empréstimos, né? Afinal de contas, como eu disse para vocês, um exército ele tem que estar bem equipado, ele tem que ter, né, enfim, alimentação, roupa, etc, etc, né? E esses países vão precisar desses empréstimos, né? O que é bem lucrativo, no caso, para a Inglaterra. Nenhuma guerra se faz sem dinheiro e por isso elas são tão comuns, né, até hoje em dia. Elas movimentam muito dinheiro. No primeiro momento, então, o Paraguai vai ter algumas vitórias, né, expressivas, mais nessa questão da rapidez, da organização, planejamento, etc. Porém, como é um país, né, muito menor, com uma população muito menor do que esses outros três, ela vai começar, né, com o desenvolvimento da guerra a sofrer reveses, né, ainda mais que esses, né, a Tríplice Aliança tinha a Inglaterra por trás, né, a Inglaterra tinha interesses. Eu falei para vocês, né, a primeira questão é esmagar um modelo alternativo que, apesar de não ser o paraíso, o Paraguai era um modelo de autonomia, né, diferenciado no continente americano, certo? Além disso, né, nós vamos ter alguns países endividados com a Inglaterra, que é sempre de interesse inglês, certo? Então, mais tarde, né, o Brasil vai ter algumas vitórias também, né, como, por exemplo, a Batalha do Riachuelo, né, pelo Almirante Barroso. Em 65, né, a frota paraguaia vai ser duramente atingida
E aí a guerra começa muito mais no sentido da terra, e a Tríplice Aliança começa também a dominar os espaços dos rios, né, o que vai, de fato, causar uma situação, né, de dificuldade para o Paraguai, porque era um espaço de acesso a produtos, um espaço, né, de comunicação, enfim, e aí então os rios começam a ser dominados. Mas basicamente, né, como eu disse para vocês, o modelo também de exército vai se constituir nesse momento, como a gente entende hoje, né, no exército profissional, porque aquela forma de batalha que até então ocorria, né, principalmente por parte dos estancieiros gaúchos, sobe um cavalo e vai, a coisa toda, aquele tipo de confronto, ele acaba sendo derrotado nesses primeiros reveses. Você percebe que esse modelo não funciona mais, que se teria que pensar em uma alternativa, certo? E nesse primeiro momento, né, como a guerra estava durando muito mais tempo do que se supunha, já que o Paraguai era bastante organizado, se começa inicialmente a tentar angariar voluntários, né? Então no começo a gente tem aí os chamados voluntários da pátria, né? Que são esses corpos de voluntários de fato, mas com o andar da carruagem, com a mortandade que vai acontecendo, começa a se não ter tantos voluntários assim, né? E começa-se então basicamente né, a se recrutar de uma forma mais incisiva, tanto que, né, começa mais tarde a ter uma ideia de um recrutamento obrigatório, digamos, né. Então, além disso, a gente vai ter, né, uma série de, digamos assim, também de população escravizada que vai compor, né, esse exército, porque muitos estancieiros, para livrar, por exemplo, seus filhos de convocação, ou eles mesmos, né, eles, então eu vou mandar 30 dos meus escravos, né, uma ideia tipo assim, uma troca, e eu vou mandar essa bucha, como bucha de canhão, digamos, entre aspas, né. Então, basicamente, então, essas pessoas escravizadas, né, com a proteção da liberdade, né, também, né, para estimular que essa população escravizada compusesse os exércitos, né, muitos eram recrutados à força, começaram a ser chamados de voluntários, né, a pau e corda, porque eram muitas vezes obrigados, certo? Grupos indígenas também, né, também acabaram tornando-se voluntários, certo? E basicamente a gente vai ter então uma guerra bastante sangrenta durante 5 anos, onde uma série de atrocidades foram cometidas, né? Calcula-se que mais ou menos, né, 300 mil pessoas tenham morrido, né? A grande maioria de paraguaios, né? Grande parte do conflito, então, né, foi no seu território. Havia a perspectiva de que era uma guerra total, né? Então, não se aceitava, por exemplo, o fim da guerra sem que o próprio Francisco Solano Lopes fosse capturado, o que demorou muito tempo, porque, enfim, ninguém sabia direito como é que ele era, e ele se escondeu, e ele fugiu, até que, por fim, conseguiram catar ele lá, mas nesse meio tempo o Paraguai, então, teve suas tropas destroçadas, já tinham crianças, inclusive, sendo levadas para o fronte, né? Calcula-se, como eu falei para vocês, o Exército Brasileiro impede, inclusive, né, acesso, muitas vezes, à documentação, é o que relatam os historiadores que trabalham com este período. Eu não trabalho com este período, certo? Com esse contexto não é o meu foco de pesquisa, digamos assim, mas há esses relatos de que muitos dos documentos ainda não são acessíveis. Talvez justamente porque demonstre enfim, né, o horror que foi aquilo. Inclusive o Duque de Caxias ele foi mobilizado né, para esse conflito. Vai chegar um momento em que ele diz, pô, acabou a guerra, né, ganhei, a guerra tá ganha e tal, e enfim, abre mão, mas o imperador brasileiro insiste, porque a ideia era que acabasse a guerra só quando o presidente paraguaio fosse, né, capturado, e daí o seu genro, quando deu, que vai assumir as últimas, né, a guerra já estava decidida na verdade, mas o genocídio se perpetuou, e há quem calcule pelas fontes, né, de outros países que em torno de 90% da população masculina do Paraguai tenha sido morta. Então sobraram velhas, mulheres e crianças, praticamente. E olha lá, né? Então parece que foi realmente uma coisa terrível, né? Em relação a perdas humanas, acho que só a Guerra de Secessão estadunidense foi mais mortal, né? E basicamente a gente vai ter então, como eu disse para vocês, uma série de situação
realmente genocida e tudo que a guerra traz, de doenças, né? O Paraguai ficou arrasado, né? Não só da sua força de trabalho, de vidas humanas, mas também no seu território, né? Se destruía tudo, se queimava tudo. E o Paraguai acabou que nunca mais conseguiu se recuperar plenamente, né, dessa destruição. E basicamente como resultados então, né, da guerra do Paraguai, a gente tem um grande endividamento do Brasil, né, e dos outros países frente à Inglaterra, né, total e completa destruição, né, do território paraguaio. E também, né, uma perspectiva de um fortalecimento do Exército Brasileiro, que vai se formar nesse contexto, vai se profissionalizar nesse contexto e vai demarcar o seu espaço, né, e a partir daqui vai começar a se construir uma mística de heroicização e de a importância do seu papel no contexto político, né, estratégico do país, e também, né, uma perspectiva de crescimento da abolição da escravização, uma vez que a população escrava lutou junto, né, e se percebeu que sangravam como qualquer um, que morriam como qualquer um, que tinham atos heróicos como qualquer um, e com isso, então, tu vai fortalecer o movimento abolicionista, né, desses grupos que vão, então, ter lutado na Guerra do Paraguai. Basicamente, essas são as principais questões referentes à Guerra do Paraguai, tema bastante recorrente também em questões de vestibular. Bons estudos e até a próxima!